Olá, bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Branha, sou advogado político e executivo da AEGIA e sejam bem-vindos ao podcast Como é que o EGI acabou aqui. E vai consistir em ouvir experiências e histórias também sobre os percursos de ex-alunos que tiveram, pronto, carreiras profissionais distintas, por assim dizer. Hoje temos connosco o José. Uh, Posso apresentar? Olá, sou José Nuno, tenho 27 anos, estudei AGI na Universidade de Aveiro e também tive a honra de fazer parte da EGIA e muito feliz pelo convite. Obrigado, Duarte, e vamos a isso. Pronto, agora para termos um pouco mais de dinâmica e de quebrar um pouco o gelo, acho que vamos começar com um jogo rápido, fácil, que vai consistir numa pergunta rápida, Uhum. aleatória, que não vai estar à espera, e vais tentar dar o teu melhor para responder. Vamos a isso. Pronto, a primeira pergunta vai ser: quantos campos de futebol cabem no maior véu de noiva que já existiu? Uou, sei lá, vou dizer que o maior véu de noiva que já existiu tem 10 km e que um campo de futebol terá, por acaso não sei qual é a Tem ali distância, entre 90 e 120. 90 Complemento. e 120, portanto vamos dizer 100 campos de futebol. Olha, muito boa resposta, foi 63 já agora. Ok, O maior véu de noiva teve 6.932 metros de comprimento e foi feito no Chipre. Já ok. agora, só por curiosidade também, mas foi uma resposta muito boa. Eu pensava que iam ser 4, por exemplo. Ok, boa. Pronto, agora também já conhecemos um pouco mais sobre o teu percurso na AG, já te apresentaste. Queria saber um pouco mais sobre o teu início de carreira. Sei que foste para a área de consultoria. Eu queria saber o que é que te motivou a escolher essa área. Uhum. Bem, e consultoria é sempre uma área que abrange diversas indústrias, diversos tipos de serviço e consegues estar exposto a vários tipos de desafios, lá está, nas diferentes áreas. E também para alguém que não tinha bem a certeza do que é que queria fazer, e claro, estamos naquela fase, na altura foi o meu estágio curricular, do mestrado, na verdade, pronto, uh, lançamos umas candidaturas para aqui e para ali, minimamente dentro das áreas que nos interessam, mas acho que consultoria é alguém que não tinha exatamente certeza se queria estar mais exposto à indústria, mais exposto aos serviços. Foi algo que me chamou a atenção e tentei procurar esse caminho e correu bem, digamos assim. Sim. Não tenho assim um motivo muito específico, mas acho que é o estar exposto a diferentes desafios e diferentes áreas. Sim, acho que é uma boa coisa para fazer no início da carreira. Sim. Exatamente. Logo no ano a seguir, decidiste fazer um ano sabático de voluntariado em vários países. Uhum. Eu queria saber o que é que te motivou a dedicar-te a esse ano. Pronto, mais uma vez, por, pelo facto de não saber exatamente o que é que eu queria fazer em termos de carreira, e também foi o ano em que eu terminei o curso, ou no meu último ano de mestrado, foi um ano bastante crítico para todos nós, foi o ano de pandemia, 2020. Eu tinha, pronto, eu comecei este estágio curricular em 2019 e o meu objetivo era terminar a tese e queria viajar antes de enverdar no mercado de trabalho, antes de começar a construir a dita carreira. Tinha esse objetivo de viajar. Quando eu terminei a minha tese em julho de 2020, apresentámos a tese todos online na altura, um, e na verdade o meu objetivo na altura era até ir para a Austrália, fazer um work and holiday na Austrália. Estava completamente comprometido, as fronteiras estavam fechadas, eles não estavam a emitir vistos, e na altura a empresa na qual eu estava em estágio decidiu estender o meu contrato e eu achei que o devia fazer. Mas obviamente aquele bichinho de viajar esteve sempre lá e quando senti que, pronto, após um ano e meio na empresa, senti que era uma boa altura para, pronto, para despedir-me neste caso e ir viajar. Foi muito aleatório o destino, o tempo que me demorou a tomar a decisão, porque eu basicamente tinha esta ideia em mente,
fiz algumas pesquisas, encontrei um projeto de voluntariado em Cabo Verde. Fazer voluntariado era algo que eu queria muito fazer e sempre tinha feito, mesmo durante os tempos de estudante. Nós somos todos voluntários, não é? De certa forma, e sempre nos chamou bastante. Um, e fiz uma pesquisa, encontrei esse projeto. Isso foi tipo, sei lá, uma segunda-feira. Na terça-feira candidatei-me ao projeto. No dia seguinte fui aceito. No dia seguinte falei com a minha chefe, despedi-me. No dia seguinte marquei um voo e passado um mês estava em Cabo Verde. Foi, pronto, também bastante impulsivo, como quase todas as minhas decisões de carreira, como foram ver mais à frente. Mas sim. Já agora queria saber como é que mudou a tua perspectiva a nível de responsabilidade social, depois estiveste em países como Cabo Verde, como São Tomé e Príncipe, e queria saber o que é que isso influenciou a nível mais de perspectiva. Mudou muito os meus valores como Uhum. pessoa, a forma como um, interajo com a nossa sociedade, com as diferentes pessoas de diferentes estratos sociais que se vão cruzando comigo, e foi uma experiência cheia de altos e baixos. Mesmo a nível emocional, tu acabas por ficar bastante afetado por aquilo que vês e pelos problemas com os quais tens que lidar. Um, mas a tua perspectiva de veres a tua vida e se calhar o quão sobretudo dares valor ao que tens aqui, ao que muitas vezes damos por garantido, pá, transformou-me, foi das experiências mais, se calhar, mais marcantes e mais importantes que, apesar de não ser uma decisão na altura quando a tomas, tu não sabes o impacto positivo ou negativo que eu acho que teve um impacto positivo a nível pessoal e depois talvez isso possa refletir também a nível profissional, porque depois é a forma como tu interages, tomas as tuas decisões. Pronto, acho que acho que sim, acho que é algo que eu recomendo a toda a gente passar um bocadinho por isso, Sim, ter outra visão sobre o mundo e como outros seres humanos vivem noutras partes do mundo. sim, acho que é uma experiência mesmo inesquecível. Também já pensei em fazer, por acaso. Para dar aqui um pouco de contexto, em 2022 foste gerir um projeto de implementação de liderança global, de otimização de gestão de stock, e implementaste uma ferramenta em 24 empresas diferentes. Uhum. Queria saber quais é que foram os maiores desafios que enfrentaste nessa altura da tua carreira. Pronto, este projeto, na altura eu, depois de voltar deste ano sabático, comecei à procura de trabalho, e pronto, surgiu uma vaga na empresa, na Continental, curiosamente bastante perto até de onde eu vivia, e um bocadinho pela minha experiência em consultoria, na minha experiência profissional anterior, não expliquei, mas a consultoria, aquela empresa era focada em consultoria em SAP, ou seja, um sistema, um ERP, um sistema de gestão, e pronto, a Continental usava também esse sistema. A minha vaga era para Supply Chain Management, e eu estava num fornecedor interno da fábrica de produção de pneus. Estávamos na unidade de negócio de pneus da Continental. Esse fornecedor interno produzia uma matéria-prima para integrar o pneu e fornecia essa fábrica, que eram duas fábricas, uma ao lado do outro, uma ao lado do outra, e pronto, era a quarta maior fábrica daqui de Portugal, da Continental, a quarta maior fábrica do grupo. E havia porque essa matéria-prima, apesar de super importante, sem ela o pneu não existe, mas ela representa tipo 4% do total de componentes que um Sim. pneu tem. E o que acontecia é que, em termos de compras, em termos de fulfillment e garantir que a matéria-prima estava quando era necessária na linha de produção, haviam algumas falhas porque, pronto, se calhar, a prioridade era encomendar os outros materiais e aquela ali, pelo facto de estar ali numa empresa mesmo ao lado, se calhar no dia anterior o pessoal lembrava-se e não temos isto, temos que encomendar e pronto, havia essa facilidade, os materiais eram uma entrega just in time,
os materiais chegavam de um dia para o outro, era ok, dava para gerir, mas o que se decidiu é que essa empresa, a empresa fornecedora é que iria gerir o estoque da empresa cliente, que isto só pode ser possível porque as duas empresas fazem parte do mesmo grupo. De outra forma, um fornecedor não vai dificilmente um fornecedor vai gerir o estoque do cliente, normalmente o cliente vai fazer o pedido ao fornecedor. Implementaram essa ferramenta já antes, iniciaram a implementação dessa ferramenta já antes de eu ter entrado na empresa, mas nesse momento, e a ferramenta já um bocadinho mais matura, começaram com uma implementação em Excel e tal, depois passaram para a implementação em SAP e colocar aquilo num sistema partilhado entre as duas empresas. Entendeu-se que esta ferramenta era muito útil também para todas as fábricas do grupo gerirem os seus estoques, não só com os fornecedores internos, mas também com os fornecedores externos. Um bocadinho por interesse e interesse da minha parte, um bocadinho pela experiência que eu já tinha utilizando esta ferramenta. Bem, foi um bocadinho, aconteceu naturalmente eu ficar a gerir este projeto de fazer a implementação nas outras fábricas do grupo e fazer o respectivo rollout. Os grandes desafios são 24 fábricas em todos os continentes, todos os fusos horários, culturalmente pessoas bastante distintas, bastante resistência à mudança, acho que esse é o grande desafio e pronto, a minha responsabilidade era dar a formação e tentar convencer todos os utilizadores nas 24 fábricas do grupo que aquilo era benéfico e obviamente tens fábricas já mais maturas, já mais preparadas para, para adotar uma ferramenta nova, uma tecnologia nova e tens fábricas que utilizam processos super tradicionais, baseados em centenas de folhas de Excel e, portanto, esse é o grande desafio, era sem dúvida tentar standardizar e tentar ter uma ferramenta que funcionasse bem para todos e tentar agradar a gregos e troianos nesse E se sentido. calhar a parte anterior do voluntariado e assim, se calhar ajudou também a comunicar com essas pessoas diferentes e a ajudar a eles perceberem que era a melhor ferramenta naquela altura. Sim, e entender que há diferenças, que somos todos Sim, diferentes, ou seja, talvez se não fosse essa experiência, aquilo que eu conheço, aquilo que me rodeia é o certo e é o que devemos seguir, não é? E talvez essa experiência me tenha ensinado a que, calma, deixa-me perceber primeiro o que é que esta pessoa precisa, porque é que esta pessoa não acredita no mesmo que eu acredito e talvez, talvez essa sensibilidade para lidar com pessoas de sim, diferentes culturas tenha ajudado, sim. sim, exato. Já em 2023 mudaste outra vez, foste para uma empresa na área têxtil em Portugal, certo? E gostaria de saber também. Desculpa. O que te levou a escolher a Polardo depois de uma carreira já tão distinta e versátil, por assim dizer. Se calhar das decisões mais difíceis da minha vida, pá, a Palar é uma empresa familiar, da minha família. Ahm, Foi uma empresa criada pelo meu avô, que atualmente está a ser gerida pelo meu tio. ahm, e estava numa fase bastante crítica, ou tipo, ou vai ou racha, mais ou menos assim. E pronto, na altura o meu tio falou comigo, eu estava há 6 meses, na altura que ele falou comigo a primeira vez, eu estava há 6 meses na Continental, estava a acabar de começar, cheio de vontade de fazer coisas, esse projeto estava-me a entusiasmar bastante. Ahm, e ele falou comigo e precisava de uma ajuda, na verdade, porque pronto, a empresa dependia cerca de 90% de um cliente suíço, e esse cliente queria apostar na empresa, mas nós, para isso, a empresa tinha que fazer mudanças estruturais gigantes, nomeadamente aumentar a capacidade e também melhorar as condições de trabalho e melhorar bastante os processos que tinham atualmente, nomeadamente em termos de processos de qualidade. Um, e nas instalações em que a empresa se encontrava atualmente não era possível fazer essa mudança
eles cresceram o que tinham conseguido crescer ali e, na verdade, se quisessem aceitar esse desafio, ou seja, foi no fundo um desafio do cliente que é queremos apostar em vocês, mas para isso vocês têm que fazer isto, isto, isto e estes pontos têm que ser melhorados. Basicamente o meu tio disse-me, pá, eu quero avançar com isto, mas preciso de uma ajuda, preciso de alguém, pelo facto de ter este conhecimento um bocadinho da indústria, engenharia industrial, otimização de processos, pá, falou comigo. Demorei 3, 4 meses a decidir, quase todos os fins de semana ia almoçar com ele e ele tem que falar contigo, tem que falar contigo, temos que falar, temos que falar. Ele também não estava certo, para ele era depois de 30 anos a trabalhar no mesmo sítio, ele também precisava de uma força de alguém. E ele disse, pá, só avanço se tu te juntares a mim. Pronto, falámos e são decisões que tens de tomar, assim ou não. E eu disse que sim. Pronto. E foi uma saída também pronto, difícil, muito pá, vespertina da Continental, mas pronto, foi o que foi. Decidi tomar essa decisão, não me arrependo de nada hoje. Foi uma ótima decisão. Mas foi muito desafiante porque mudei de uma estrutura de uma empresa de, eu acho que a Continental tem cerca de 200 mil colaboradores em todo o mundo, para uma empresa de, na altura, 30 pessoas. Mas é Eh, preciso para ajudar sim, família. sim, 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 sim. Pá, e lá está. Ah, pá, mas Sim. Foi uma decisão difícil, mas acho que foi acertada e foi totalmente acertado. era difícil, Mas foi um mas desafio pá, gigante. Porque, culturalmente, e eu, sendo uma pessoa que até gostava de estar exposto a um ambiente diverso, muito mais internacional, pá, cheguei ali e tive que me adaptar, mas pronto, era preciso. foi uma grande aprendizagem. Agora, mais recentemente, já este ano, decidiste mudar para os Países Baixos. E queria saber o que motivou a fazer essa transição também e como é que esperas que essa mudança pronto, de país, que me outra vez, afeta a tua carreira e desafios profissionais e pessoais também, onde vês desta nova fase. Como eu disse, eu se calhar não sou o melhor exemplo. A minha carreira, pronto, nem sei se podemos chamar uma carreira, mas fui tomando essas decisões e também sou essa pessoa que gosta de novos desafios a todo momento e se este desafio também chegar a uma altura que, pronto, que não me satisfaça de acordo com os meus objetivos, que eu nem sei bem quais são, mas se eu sentir que quero algo mais ou diferente ou que algo não está de acordo com os meus valores, ah, também procurarei outra coisa. Mas neste momento, o que me motivou foi talvez procurar ir novamente em busca deste ambiente mais internacional, mais diverso. Ah, não é, não é segredo nenhum melhores condições de vida, melhores condições de salário, em termos salariais. Portugal tem as suas coisas muito Dificuldades. boas e as suas coisas menos boas. Um, e eu, pronto, tentei, basicamente, tentei enviar candidaturas. Eu tinha a Holanda como talvez o principal país caso eu imigrasse dentro da Europa, estaria no topo da lista. Holanda e talvez Copenhaga, são Dinamarca neste caso, são culturas com as quais eu me identifico e cidades com as quais eu me identifico, culturas de trabalho com as quais eu me identifico também. E também o que ajudou muito foi ter uma boa base de amigos, nomeadamente o pessoal da EGI. Uh, Posso dizer que os dois meus melhores amigos que eu fiz aqui na universidade também estão na Holanda e, claro, ter o feedback deles, todas as minhas questões que eu poderia ter alguma dúvida, eles responderam-me e eu percebi que talvez fosse uma escolha interessante para mim. Tentei e, e correu bem. E estou, por acaso, bastante feliz com a decisão. E pá,
a empresa é interessante, a cultura da empresa é super interessante, o desafio também. A cidade onde estou em Amsterdão, é uma cidade, pá, cheia de oportunidades em todos os sentidos, muito focada no empreendedorismo e na criação de empresas, na criação de valor. As empresas têm um mindset um bocadinho diferente na forma como olham o seu, para os recursos humanos, para o bem-estar das pessoas. Pronto, nesse sentido, vai ser difícil um dia voltar a Portugal, mas também as coisas aqui estão a mudar para muito melhor. E hoje, num ambiente muito mais global, ah, todas as empresas também aprendem e crescem umas com as outras, por isso acredito que as coisas aqui também vão melhorar, mas sim, acho que lá estão um bocadinho mais à frente em termos de Pois. mentalidade. Sim. Sim. Ainda neste momento, só para fechar um pouco agora, há muita gente em casa e eu próprio também já pensei muitas vezes em emigrar, no fim de tirar o curso. Que conselhos é que dás a essas pessoas que às vezes têm um pouco de receio de sair e de viver essas novas experiências fora? Uhum. Assim, a zona de conforto, a saída da zona de conforto de ir para fora, eu acho que todos em nós sabemos somos capazes e se é algo que se identifica connosco e, por exemplo, pessoas que já durante os tempos de universidade procuraram um Erasmus, mesmo as próprias pessoas que saíram das suas cidades para visitar Aveiro, uh, no fundo é só um escalar, é só um nível da escala um bocadinho diferente, mas quem já foi passando por isso, e se calhar quem teve estas experiências de voluntariado também no estrangeiro, ou que teve a oportunidade de fazer, sei lá, um estágio internacional com algumas organizações que temos aqui, tipo a ESE, coisas assim do género. No fundo, essas pessoas estão preparadas para isso, não é? O mais difícil é se calhar gerir expectativas com a família, deixar um bocadinho os amigos que temos aqui, mas lá está. Quando, quando, sei lá, não sei se é o teu caso, mas quando outros colegas foram de Erasmus durante 6 meses, tiveram que o fazer também. E quando eles voltaram, perguntas, trocarias esta experiência? Não, foi difícil deixar a família, deixar os amigos, mas era isto que eu queria fazer e estou muito feliz por tê-lo feito. Acho que é cada vez mais fácil, acho que estamos cada vez mais próximos, ou seja, não é emigrar, não é aquilo que era há uns anos atrás, portanto, essa é uma parte do desafio, a outra parte do desafio é fazer com que acreditem em nós e que nos levem voo, nos marquem um voo e nos paguem uma viagem, nos deem um contrato no outro lado pá, do mundo ou da Europa. E aí o meu maior conselho é, enquanto estudantes, e tentarem explorem o máximo possível experiências, uh, outros estudantes tentarem criar um networking, pá, e nós aqui em Aveiro temos o ambiente, pá, que eu acho perfeito, ou seja, tudo isto que aconteceu comigo é muito moldado pelas minhas experiências também aqui em AGI, em Aveiro, a AGI, a Steam. Eu, no primeiro evento que participei da Steam, mal sabia falar inglês e foi que eu percebi que mal sabia falar inglês. E foi, quero comunicar com o pessoal e tenho dificuldade, tenho que melhorar isto tenho que melhorar, pronto, e essa exposição constante a essas experiências é aquilo que depois numa entrevista de emprego nos faz ter histórias para contar. Eu sou o maior defensor do associativismo e da pá, não fui o melhor aluno do mundo, pá, faltei algumas aulas, mas os próprios professores também percebiam a importância daquilo que nós e vocês estão aqui a fazer, e se calhar vocês têm essa perspectiva também, e depois os outros colegas também que beneficiavam de todo o trabalho que vocês fazem e que beneficiam de todo o trabalho que vocês fazem, também compreendem isso e também nos ajudam, acho eu, no, depois ultrapassarmos os desafios mais a Sim. nível curricular, não é? Então, isto é o maior conselho, depois aquilo que toda a gente sabe, construir um bom currículo, fazer uma boa preparação, pá,
o LinkedIn é importante, este trabalho foi totalmente através do LinkedIn, chatear as pessoas. É preciso. Curiosamente eu tinha ido, como eu queria ir para a Holanda, eu fui visitar os meus amigos que estavam lá na Holanda e passei uma semana para perceber, e já estava no processo de recrutamento para uma empresa, que não é a empresa que eu estava a trabalhar. As coisas estavam a correr bem, eu achei que até poderia surgir com essa empresa uma proposta, mas foi precisamente quando estava lá na Holanda, um dos meus amigos tinha ido trabalhar, eu fui para a biblioteca, LinkedIn, supostamente ia mandar ali umas 4 ou 5 candidaturas, pá, mas vi esta específico, passei a tarde inteira a preparar a minha candidatura, obviamente ter um currículo personalizado, ter uma carta de motivação personalizada para aquela vaga. Na altura tinha o LinkedIn Premium porque eles estavam a oferecer 2 meses e tive a possibilidade de mandar uma mensagem ao hiring manager e foi tipo, no dia a pessoa respondeu, marcou-me uma screen call e a partir daí foi tentar que acreditassem no meu valor, contar a minha história e correu bem, é isso. Está a chegar ao fim do nosso podcast. Sinto que o que nós podemos retirar deste episódio é que temos de sair da zona de conforto, temos de seguir a nossa intuição e não temos de ter medo de aceitar desafios. Às vezes nós temos mais capacidades do que nós pensamos ter. E temos de ir para os desafios, mostrar as nossas capacidades para outros sítios e isso até nos vai ajudar bastante na nossa vida. Adorei falar contigo. Espero que a tua próxima fase de carreira corra muito bem na Holanda. Países Baixos, desculpa. E estou ansioso para saber como é que vai ser o resto da tua carreira e dos próximos passos, porque acredito que ainda vais ter muitos passos e uma carreira ainda muito longa. Estou orgulhoso deste novo podcast e deste primeiro episódio. Obrigado a todos. Até para Muito a próxima. obrigado, pessoal. Obrigado. Sempre, quem sabe eu puder